Juízes, capítulo número 8, versos número 30. É uma leitura um pouco longa, mas se faz necessária para que possamos compreender e também que a palavra possa ser revelada a nós nesta noite. Amém, irmãos? Todos acharam? Livro de Juízes, capítulo de número 8, verso de número 30. Teve Gideão 70 filhos. Todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubbaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, somente sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou porque se escondera. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, em alta voz clamou e disse-lhes: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós.
Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, sai do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedeste proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos postastes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveres sinceramente procedeste hoje com Jerubaal e com sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por esta palavra já lida em nosso meio, Senhor. Ó Deus, fala conosco nesta noite, usando o teu servo como instrumento e canal da tua palavra neste lugar, Senhor. E que diminua ele e cresça o Senhor. E todos digam: podeis sentar, irmãos. Nós temos aqui uma transição de uma pessoa que fez algo muito importante naquele tempo e naquela terra de Israel. Um homem chamado Gideão, que nos seus últimos dias de vida, ele viveu a sua velhice, uma boa velhice. Então significa que ele teve uma vida boa, ele conquistou em seu tempo de vida muitas coisas boas, ao ponto de ter muitas mulheres, pois naquela época o homem poderia ter várias mulheres. Não é o nosso caso hoje, nem da nossa Constituição brasileira, onde o homem só pode ter uma só mulher, um só marido. Então a nossa Constituição não dá margem para isso, mas os muçulmanos, outras religiões, em alguns países ainda se vive essa cultura aqui da época de Gideão, mas não é o nosso caso. Mas Gideão aproveitou muito seu tempo de vida, teve 70 filhos, o homem, ele produziu muito, ele cresceu e multiplicou. Eu acho que ele cumpriu o plano de Deus na terra, cresceu e multiplicai-vos, Então, mais um homem que deixou também um bom legado, um homem que deixou algo muito bom para com o povo de Israel, após vencer os midianitas. E ali então, no seu tempo já chegado, ele vem a falecer, e agora os seus filhos estariam ali junto com ele. Porém, houve-se um aproveitador, um dos filhos dele, que ele teve com uma das suas servas, chamado Abimeleque, e esse homem, como a palavra mesmo disse, ele se aproveitou de uma oportunidade para se colocar-se como rei de Israel. Então a gente vê que a trama dele foi muito boa, A gente vê todo o projeto dele para assumir um lugar, que estava ali aberto, vago, mas não havia um lugar vago. O próprio Gideão, ele não quis ser rei, Gideão não quis julgar, Israel. Gideão deixou essa responsabilidade para o próprio Deus. Então Gideão não queria ser o melhor diante dos seus irmãos. Ele simplesmente foi usado por Deus. Ele entendia sobre isso, e não havia no coração de Gideão que ninguém reinasse sobre ninguém, que todos estivessem debaixo da autoridade de Deus. Mas Abimeleque, ele aproveitou de um momento de fragilidade, em um momento em que as pessoas estavam agora dispostas a tomar uma decisão, e essa decisão ele não encontrou respaldo na família de Gideão. Ele foi agora na família
da mãe dele, que era serva de Gideão, e ali todas aquelas famílias, os irmãos da mãe dele, concordaram com que ele fizesse e que ele fosse rei sobre Israel. E aí ele tinha que matar toda a linhagem de Gideão. Para alguém assumir o trono no lugar do pai, naquela ocasião, com certeza seria o filho mais velho, o primogênito. Então ele tinha que matar, eliminar todos aqueles irmãos filho de Gideão. Porém havia um que se escondeu, era o mais novo, né? E aquele menino sobreviveu. E aí ele leva essa parábola, é a primeira parábola que no Antigo Testamento que é mencionado na Bíblia, comparando também as parábolas de Jesus no Novo Testamento, porque Jesus falava através das parábolas. Então Jotão, ele trouxe essa parábola dizendo sobre as árvores, né? As árvores boas, as qualidades de cada uma delas, né? Do fruto delas. Então ele estava comparando aquelas árvores com cada uma das pessoas que viviam em Israel e as qualidades que aquelas pessoas tinham, e conforme isso poderiam estar reinando talvez no lugar de Abimeleque, que era o irmão mais aproveitador. Eu vejo aqui alguma coisa interessante nessa palavra, eu gostaria de compartilhar com você. Lá no capítulo número 9, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: porém a oliveira lhe respondeu: deixaria o meu óleo que Deus e os homens em mim prezaram, e iria pairar sobre as árvores. Aí eu vejo a questão da oliveira, que representa azeitonas, né? É a árvore das azeitonas, que representa a unção. Então toda vez que uma pessoa ela é ungida de Deus e ela é consagrada, nós pegamos um óleo e ungimos aquela pessoa. Davi foi ungido rei de Israel com o óleo que o profeta Samuel leva e unge Davi como rei. O óleo também no Novo Testamento é também dito pelos apóstolos para ungir os enfermos, aqueles que estão enfermos e são ungidos, são curados. O óleo também para consagrar os utensílios da casa do Senhor. Então o óleo representa a unção. Então pessoas que são ungidas por Deus. Então Jotão estava falando assim: vós que são ungidas de Deus, não querem reinar sobre nós? Você parou para olhar a parábola de Jotão? Quando Deus fala assim, cá para mim, para você que somos ungidos. Quando alguém fala para você que você não é ungido de Deus, você fica feliz da vida, irmão? Não, porque há dentro de nós, né, essa questão de pessoal de cada um, que diz assim: eu sou ungido de Deus. Quem diz que eu não sou ungido de Deus? Não é porque não botaram óleo na minha cabeça que eu não sou ungido de Deus. Eu sou ungido de Deus. Na verdade, isso é uma verdade. Todos nós somos ungidos de Deus. Porém, uns serão honrados, uns serão separados, como diz o livro de Atos dos Apóstolos, que uns foram separados para o sacerdócio como diáconos, outros foram separados para evangelista, outros para pastores, presbíteros, missionários, mas todos nós somos ungidos de Deus. Então a nossa responsabilidade como ungido de Deus, como a palavra do Senhor diz bem claro no livro de Atos dos Apóstolos: esperai-vos até que do alto sejais revestido com poder e autoridade, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Qual é a responsabilidade do ungido de Deus? Pergunta para o seu irmão: qual é a sua responsabilidade? Pergunta para ele. Você sabe a sua responsabilidade como ungido de Deus? E como essa responsabilidade tem sido na nossa vida? E será que você entende o que é uma unção? O que é uma unção de Deus para a sua vida? Como Deus te ungiu, como Deus te escolheu ainda desde o ventre da sua mãe? Para qual propósito que Deus te ungiu? Qual a finalidade de uma unção sobre a vida de uma pessoa? Jotão estava dizendo: ó oliveira, vós que foram ungidas pelo Senhor, estáis acomodados. Aí eu pego aquela frase do nosso, então, eu anotei aqui
do Martin Luther King, quando ele escreve em um dos seus discursos, ele pregava o discurso dele, ele disse no seu discurso: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, Martin Luther King, ele teve ontem eu falei um pouco sobre ele, hoje estou trazendo de novo sobre esse grande homem, empreendedor e homem ungido de Deus. Então a preocupação dele era com o silêncio dos bons. Ele não se preocupava com os caras que ficavam gritando, falando, perseguindo ele, mas era o grito dos omissos dentro de uma igreja. O ungido de Deus que está vendo o caos e não faz nada. É o ungido de Deus que trabalha e não tem tempo para Deus. Então está vendo as coisas se desmoronando, está vendo a sociedade ficando de mal ao pior e não faz nada. É o silêncio que preocupava Martin Luther King. É o silêncio do ungido de Deus. Ah, mas eu estou orando, pastor. Deus é um Deus de atitude. Diga para você, Deus é um Deus de atitude. Porque orar, irmãos, é o papel de todos nós. A Bíblia diz em Tessalonicenses o que? Orai sem cessar. Então é o meu papel, é o nosso dever como cristãos, orar uns pelos outros. A Bíblia mesmo menciona que Pedro estava preso e a igreja se reuniu e oraram, e as cadeias foram quebradas, foram abertas as correntes, as prisões foram abertas, e daqui a pouco a igreja estava orando, e Pedro bate na porta, e que a igreja se surpreende, porque ninguém esperava que as portas da cadeia seriam abertas, mas a igreja se colocou em oração. É o meu dever e é o seu dever. Mas as atitudes demonstram muito mais do que só palavras. E aí Jotão estava dizendo: e você ungido? Para que isso? Para que ser um obreiro? Para que ser um levita? Se é levita, né? A gente vê levita, é um levita. O que é levita? Se você for olhar o papel de um levita no Antigo Testamento, talvez, por que muitos hoje... Não, hoje não existe mais levita. Porque hoje nós estamos vivendo uma igreja diferente? Com certeza. Uma igreja em outro tempo, mas a responsabilidade de um adorador continua sendo o mesmo, porque o Senhor mesmo diz: eis que estou busca a procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Catuca o teu irmão: tu és um adorador? Porque o adorador, ele adora em espírito e em verdade. E aí, eu te pergunto, como o Jotão perguntou para a Oliveira: tu quer reinar? E a Oliveira disse: não posso. Deixarei eu a minha doçura, deixarei eu o meu óleo que Deus e meus homens em mim prezam, e me pairia sobre as árvores? É aquela pessoa que só se preocupa com ela mesma, não vê o outro, só olha para ela, só tem tempo para o ministério dela, né? O ministério dela é muito importante, a unção, o levita, um obreiro, um pastor, um evangelista, tem que estudar, tem que se dedicar, é um cumpridor de escala. Sabe aquela pessoa que é um cumpridor de escala? Só vai para a igreja porque está na escala. Só vai fazer aquilo que foi determinado. Não tem nenhuma liberalidade. E a gente vê que a Oliveira não queria perder tempo com as coisas mais sérias. E aí Jotão lhe fala de novo: e você, videira? E a videira respondeu: eu e o meu vinho, a figueira, deixarei eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? A figueira é o pé de figos. Diz a palavra que o rei Ezequias, no momento de sua enfermidade, ele chama o profeta, e o profeta coloca
o figo sobre a sua úlcera, e era um sinônimo também daquela fruta trazer cura. E a figueira representa a alegria. E aí tem aquele louvor que a gente canta muito, né? Todavia eu me alegrarei. Tem? Como é que é? Ainda não floresça, todavia eu me alegrarei. Não é isso? Daqui a pouco a gente vai louvar ela, tá bom? Se prepara aí, no final a gente vai louvar essa canção. Então, muitas das vezes, Abacuque mesmo, quando ele pregou sobre isso, que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na oliveira, todavia eu me alegrarei. Será que nós estamos fazendo para Deus com alegria? Pergunta para você, irmão, você está fazendo com alegria? Será que hoje, nesse culto, que você está aqui hoje, você está feliz porque está aqui? Porque a própria palavra de Deus nos diz, quando Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria, a gente está na presença do Senhor, e muitas pessoas deveriam estar na igreja com um sorriso, alegre, feliz, disposta, mas muitas pessoas chegam na igreja com seus problemas que não conseguiram resolver, aí chegam na igreja esperando que aquele culto possa mudar completamente a sua vida, mas ao invés de chegarmos já felizes por estarmos na presença do Todo-Poderoso, se apresentarmos diante dele com alegria, com gratidão, porque nós não viemos aqui para adorarmos a ele, pois o resultado ele já nos deu. Então a gente vê que Jotão estava dizendo, e você, ó figueira, é feliz com o que você faz? Pergunta para você, irmão, você é uma pessoa feliz? Pergunta para ele, você é uma pessoa feliz? Uma vez me perguntaram essa pergunta. Quando eu estava evangelizando em um projeto missionário, e eu encontrei uma família, um casal, em uma briga entre casal, e eles estavam se separando, e aquele esposo chegou para mim e perguntou, fez essa seguinte pergunta: e o senhor é feliz no seu casamento? E o senhor é feliz com a sua vida? Porque eu não sou. Eu ainda não encontrei ninguém feliz. Pergunta para o seu irmão de novo: você é feliz com o que você tem? E eu respondi para ele: a alegria do Senhor é a minha força, irmão. Alegro-me todos os dias pelo aquilo que Deus tem me dado. Poderia não ser alegre porque Ele me deu? Porque são as minhas escolhas que determinam quem eu sou. Guarde essa frase. São as minhas escolhas que determinam quem eu sou. Vem agora do céu para nós. São as minhas escolhas que determinam quem eu sou. Então eu escolhi casar com uma mulher tagarela, eu tenho que amar a tagarela. Eu escolhi casar com um cavalo doido, vou ter que amar o cavalo doido. Foram as minhas escolhas. Pastor, não sabia, não existe eu não sabia. Os sinais sempre te disseram, só que você não quis ver. Não deu ouvidos aos pais, não deu ouvidos aos conselheiros, não deu ouvidos aos amigos. E aí, é como a nossa diaconisa André acabou de falar aqui no ofertório, são as nossas sementes. E muitas das vezes nós não queremos colher as sementes que nós mesmos plantamos. E a figueira é a alegria. A alegria representa a felicidade. E um cristão, ele tem que ser alegre. Porque eu com 50 anos de idade eu ainda não vejo cabelos brancos na minha cabeça. Porque eu espero não viver uma vida de tristeza, pois eu quero terminar minha velhice como Gideão, terminar uma boa velhice, feliz com o que é, feliz com o que tem, feliz com o que faz. Você é feliz no seu trabalho, irmão? Só estou lá porque eu preciso.
Se eu não precisasse, já tinha saído. Não vai render nada. Você é feliz na sua casa? Pastor, se eu pudesse morar com outra família, eu morava. Se eu pudesse escolher outro pai, eu escolheria outro pai. Se eu pudesse escolher outra mulher, eu escolheria uma outra mulher. Você é feliz na sua igreja, irmão? Pois a alegria tem que fazer parte da nossa vida. Diz os médicos que a pessoa que não sorri muito, que fica enrugada, aquela cara toda enrugada. Aí depois tem que botar aquele botox, puxa para cá, puxa para lá. Aí tem que andar com um monte de pó na cara. Viu aquelas mulheres que colocam um monte de pó na cara? Por quê? Porque tem uma vida amarga. Tem uma vida de tristeza. Já acorda assim. Oh, tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar de novo. Ai, meu Deus. Todo dia tem que cozinhar nessa casa. Alegrei por saber que você é filho do Todo-Poderoso, irmão. Porém, a figueira não queria reinar. Ela não queria usar sua alegria. Ela está simplesmente muito ocupada, né? Eu estou tão alegre, sou tão feliz, tenho que sair me divertir muito, porque eu me divirto muito e não tenho tempo para Deus. Cuida muito da aparência. Tem pessoas que é alegre demais, o extremo. É aquela coisa, o cristão é o equilíbrio, irmão. Tem um extremo de uma pessoa que não é alegre, e tem um extremo de uma pessoa que é muito alegre. É bipolar. Olha para o seu irmão assim, tem um pouco de bipolar aí? Acorda triste e no final está alegre demais. Ou o inverso, acorda feliz da vida e dorme triste da vida. Extremo. Então temos que ter o equilíbrio. E a gente vê a árvore, a figueira dizendo, não quero. E aí eu pergunto, você tem servido a Deus com alegria? Quando te coloco você numa escala lá na cantina, você está lá feliz da vida? Ou você está naquela cantina amargurada? Ai, minha unha. Ai, não, tem que lavar a louça. Não. E vai feder o cabelo. Não fala de salgado. Eu não vou fritar. Você vai fritar? Eu não vou fritar, não. Eu fiz a escova ontem. Nem pensa que eu não vou fritar salgado. Nem pede. Você serve ao Senhor com alegria? Quando te coloco lá no sol, lá na escala do estacionamento, sol de 40 graus. Quando te coloca lá na escalinha, lá em cima. Será que isso é um prazer para você? Isso é motivo de alegria na sua vida? Ou você diz, não me escala não, dezembro, janeiro está chegando, ó. Eu já preguei ontem, estou falando hoje, janeiro está chegando, férias. Aí no meio do ano, todo mês já tem férias, né? Mas janeiro é o período da evasão. Todo mundo vai viajar, todo mundo vai passear em janeiro. Claro, todos nós temos nosso direito. Mas será que aquilo que você tem feito para Deus é motivo de alegria? Ou será que é um fardo? É um peso? Por isso que muitos não querem mais fazer. Como a árvore, a figueira. Ela mesmo disse, deixarei eu a minha doçura, minhas unhas limpas, minhas escovas, o meu shopping, a praia, para estar na igreja num domingo de manhã. No verão, tô fora. Deixa outro lá. Pergunta para o seu irmão assim, como você está servindo ao Senhor? Como você está servindo ao Senhor? É motivo de alegria? É prazeroso? Ou você diz, não, deixa outro lá.
Ah, deixa o irmãozinho lá, o irmão não tem nada para fazer mesmo, deixa ele lá. Se mesmo hoje mesmo a missionária Zuleika falou: pastor, precisamos reunir os irmãos para limpar as cadeiras da igreja. Eu não faça isso não, irmã. Não faça isso. Faça isso não. Porque é tão doloroso quando você chama as pessoas para fazer algo e elas vêm com mal vontade. É melhor que não faça. Seria prazeroso que as pessoas se antecipassem as coisas. Nós vimos ontem, por exemplo, mandei agora limpar. Essa semana tivemos que pagar uma pessoa para limpar a base missionária. Quando vocês chegarem lá no próximo reunião, lá na base missionária, vai encontrar tudo limpinho, cheirosinho. Mas quantas pessoas já não foram lá e viram aquilo lá como estava e não tomaram nenhuma atitude? Ah, pastor, limpar pano de chão. Eu venho para a igreja e ainda tem que passar chão, pano no chão, e aí suja a mão. Tem gente que sabe que faz o quê? Passa o pano, não limpa o pano, joga fora, é descartável. Pano de chão na igreja se tornou pano descartável. Que isso, pastor? É verdade, é verdade. É uma briga enorme para mandar alguém limpar um pano de chão. Ontem mesmo falei: vamos limpar essa igreja. Chamei um irmão, pagamos, damos um valor para limpar a igreja. A irmã falou: pastor, isso aqui parecia não sei o que tinha, que parecia que estava imundo essa igreja. Não, porque o pano de chão, quando você passa sujo, e passa, e repassa, não joga uma água, o chão fica entranhado. Tem que esfregar. É normal. Mas por quê? Vou sujar minha unha? Vou acabar com minha escova? Não, a minha beleza, a minha doçura, não posso. Deixa outro fazer. A igreja paga. Com certeza, a igreja paga. E aí vai aumentando o custo da igreja. E ao invés da gente conseguir ter uns recursos para outras obras, outras áreas, a gente tem que custear tudo isso. E o orçamento só vai aumentando. E a gente vê a videira. Jotão diz para a videira. Era a última esperança de Jotão. E a videira lhe disse assim: deixarei o meu vinho que agrada a Deus e aos homens e irei pairar sobre as árvores. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. A videira é a comunhão. A palavra do Senhor mesmo nos diz, irmãos, que nós devemos a fazer como os demais irmãos que não congregam. Comunhão. Está tendo comunhão com Deus e com os irmãos. É a responsabilidade nossa. E tem muitas pessoas quando fala de célula, reunião de célula, parece que é um bicho estranho. Essa igreja é G12. Não, irmão, a igreja não é G12 não. Essa igreja tem um costume de Atos 2,42, que perseveravam unânimes, dia a dia se reuniam em casa em casa. Nós simplesmente estamos fazendo o que a palavra do Senhor nos ensinou. E uma vez por mês nós nos reunimos na casa de um dos nossos irmãos. E isso tem sido a dificuldade enorme com a videira. Porque a videira não consegue andar em comunhão. Culto jovem ontem. Todo mundo de férias. Falei ao meu pastor: meu Deus, meu espírito está muito triste. Falei para ele: você tem o último culto do jovem do ano. E as pessoas de férias. Era para estar essa igreja lotada. E os irmãos dizendo: não, deixaria eu, meu vinho, tem que me preocupar com festa de agora, o Natal está chegando, tem que comprar o vestido novo, tem que comprar lá as coisas para o Natal, e aquela preocupação. Aí depois a pessoa fala tanto do Papai Noel. O Papai Noel não tem nada a ver com isso. Tadinho do Papai Noel. Pastor, essa festa é a festa da carne e o comércio. E o cristão faz dessa data um comércio. Porque eles não conseguem se desvincular disso. E nem para congregar num culto que tem na sua igreja. Estão em casa,
fico em casa. Jordão estava dizendo: figueira, ou videira, eu estou esperando você. Vai que Jesus volta naquele dia em que a igreja está se reunindo num culto. Já parou para pensar nisso? Isso foi a minha pergunta, meu pensamento há muito tempo atrás. E a partir desse pensamento de consciência, eu ficava assim: meu Deus, você já imaginou, meu Deus, se o Senhor volta hoje na hora do culto e eu estou aqui em casa vendo o jogo do Flamengo? Oh meu Deus, oh meu Deus, eu vou para o inferno. Não é possível, só vou. Meu Deus, na hora que o Senhor volta, o culto está acontecendo, a igreja reunida, e está eu vendo Faustão, novela. Meu Deus, indo comer pizza, meu Deus. Eu falei: não posso. A partir de então, eu não faltei mais nenhum culto, porque aquilo entrou na minha consciência. Nós somos movidos, irmãos, por aquilo que nós decidimos. E a videira, ela não tinha consciência aqui, ela não tinha comunhão, ela não se importava em ter comunhão. Por isso que ela não queria abrir mão da vida dela, porque se reunir é abrir mão de um passeio, de uma viagem, para estar na casa do Senhor, para você evangelizar, trazer pessoas, convidar um amigo. Eu vejo o esforço de Cleginaldo e Yasmin, que trazem um amigo lá dentro do Jardim Catarina para as reuniões. Se todos nós fizéssemos isso, não seria o ideal? Mas a videira só está se preocupando com ela, não consegue ter relacionamento com outros irmãos. Entra e sai, chega um cristão novo, tem uma pessoa, você com certeza você não sabe nem o nome das pessoas novas que chegaram nesse ano na igreja. Por quê? Não tem comunhão. Esse irmão da nossa igreja: Pai do Senhor, irmão, seja bem-vindo. Seja bem-vindo? Como assim? Quem é você? Não, eu sou membro dessa igreja. Você é o membro dessa igreja? Eu sou. Não te vejo, não te vi. Você vem aqui culto mesmo? De vez em quando eu venho no domingo. Tá. Não sabe nem quem é, ou os próprios irmãos estão chegando, porque não tem comunhão. E a videira estava dizendo: não posso, não tenho tempo, pastor, não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para estar na casa de ninguém, não tenho tempo para visitar ninguém, não tenho tempo para isso, pastor. No máximo que eu posso estar congregando um dia na semana, e quando der também, porque quando surge uma dificuldade, eu não vou poder estar. Todas essas árvores, que seriam árvores boas, disseram para não. Escolheram o quê? O espinheiro. E aí a gente vê, o espinheiro é o oportunista, é aquele que é o orgulhoso. Você vê que quando Abimeleque assumiu o lugar de rei, primeira coisa que ele fez: todos deverão estar debaixo da mim. E ele eliminou todos os opositores, todos que poderiam tomar o seu lugar. E ainda disse a palavra aqui, quando ele disse assim: as árvores, se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiar debaixo de minha sombra. Mas se não saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Olha só, o espinheiro, ele é tão sujo que ele cita um nome de uma árvore que Jotão não tinha nem citado como qualidade, porque o cedro do Líbano não dá fruto, ela só é uma árvore forte. Então ele diz que até o cedro do Líbano seria consumido por ele. E quem é o cedro do Líbano? É aquele cristão fiel, o justo, o que pratica as boas obras, que quanto mais os ventos e as tempestades vêm sobre a vida dele, mais ele se aprofunda na presença do Senhor. Mesmo o cedro do Líbano, mas como
o espinheiro reinando, ele iria consumir todos. Então a gente vê o plano do inimigo é enfraquecer a sua vida, enfraquecer uma igreja, enfraquecer uma sociedade. Por que a sociedade está um caos? Porque as pessoas de bem não querem fazer mais o bem. E o mal que nós não queremos, como Paulo mesmo diz, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Nós estamos vivendo em torno de nós mesmos e deixando as coisas acontecerem em torno da nossa sociedade. O caos está aí, as famílias sendo destruídas, lares sendo destruídos, jovens indo para as drogas, prostituição crescendo, casamentos de pessoas dentro de uma igreja que casa hoje, separa amanhã, casa depois, separa depois. Está acontecendo uma bagunça dentro de uma igreja, em que o certo já não é mais certo, e o errado é certo. E a gente observa o espinheiro reinando. E qual é o plano do espinheiro? Ser um oportunista. Quando aquilo que você não quer fazer, ele vai fazer. Você não quer ser uma pessoa feliz, ele vai te fazer uma pessoa infeliz. Você não quer servir a Deus, ele vai fazer de tudo para você não servir a Deus. Você não quer ter comunhão, ele vai criar oportunidade na sua vida para você, naquele dia da célula, você vai ter um compromisso, uma pessoa vai ficar machucada, enferma, vai quebrar um carro, você não vai ter comunhão. Porque o plano do espinheiro é ser um oportunista. Criar oportunidade para que nós não venhamos a chegar em lugar nenhum. Você vê que quando Jesus foi crucificado, o que colocaram na cabeça de Jesus? Uma coroa? Que representava essa parábola. Porque a partir dali, o espinheiro passou a reinar. Ele passou a dominar as pessoas. As pessoas ficaram mais preocupadas com si próprias do que com as coisas de Deus. Por que Jesus diz lá no Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, demais coisas serão acrescentadas? Porque as pessoas estavam preocupadas mais com si próprias. Ele diz, não vos andeis ansiosos no que comer, no que vestir, porque o Senhor há de prover todas as coisas para a sua vida. Mas quando você deixa o espinheiro reinando na sua vida, você não tem tempo para Deus. Eu lembro de uma missionária, quando eu fazia um trabalho no presídio, quando eu comecei a fazer um projeto missionário dentro do cárcere. E o nome dessa missionária americana, ela é conhecida em todos os lugares, dentro dos cárceres, a maioria dos presídios, quem faz trabalho de prisões, de trabalho evangelismo no cárcere, conhece muito essa mulher. Porque ela estava presa nos Estados Unidos. Essa missionária, ela foi presa e se converteu dentro do presídio. Perdão, ela não se converteu. Uma pessoa da família dela estava dentro do presídio e se converteu. E é que essa senhora, ela tinha dificuldade dela, ela passou a escrever cartas para o presídio, para aqueles presos dentro do cárcere. E muitas daquelas cartas entraram dentro do presídio em que ninguém poderia entrar, era impossível entrar. E as pessoas saíam do presídio convertidas pela uma carta daquela missionária e davam testemunho da palavra de Deus que era pregada através das cartas. Ela tinha mais de 80 anos de idade. Ela não tinha a mesma saúde que eu tenho, que você tem hoje, mas a mente dela era uma mente revestida do poder do Senhor. Então tem muitas pessoas que colocam desculpa demais para fazer as coisas de Deus. Nós estamos terminando o ano. O pastor Adriano mesmo falou, pastor, está difícil até para ter obreiro na casa do Senhor. E a maioria das igrejas já não está tendo mais o ministério de obreiro, pessoas que chegam uma hora antes para abrir a igreja, para limpar a igreja, para arrumar a igreja, para que quando as pessoas chegam, já encontrem tudo no seu devido lugar. E a maioria das igrejas estão colocando um colete. Quando a pessoa, você pode nos ajudar? E coloca um colete. É um voluntário do dia. Porque as pessoas estão cada vez mais ocupadas consigo mesmas. E não tem tempo para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. E aí, o espinheiro está reinando. E você vai procurar na sua vida e você vai ver que em alguma área da sua vida o espinheiro está reinando. Quando você deixa de fazer as coisas que Deus determinou para você. Você está vendo lá a família destruída, você está vendo a questão financeira sendo de mal a pior. E aí você está sempre esperando as coisas acontecerem. Mas diz a palavra que Jotão, ele dá uma esperança para aquele povo, quando ele diz
que sai, mas se não sai fogo, mas diz assim, versículo 19: se deveras sinceramente procedeste hoje com Jerubbaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, também ele se alegre convosco. Mas se não saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém de Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então a gente vê que o povo ficou 3 anos debaixo de uma opressão. E depois daqueles 3 anos, o povo acordou, se despertou, tomou uma situação de se levantar contra aquela omissão na vida deles. E aí o inimigo, Abimeleque, foi morto por uma pedra que caiu de uma torre, por uma mulher que jogou. E todo o seu plano foi desfeito. Eu vejo a mesma questão minha e sua, irmão. Nós não podemos deixar que 2020 inicie com as mesmas atitudes de 2019. É como nós falamos bem claro, André estava falando aqui agora, e é sério, nós somos fruto das nossas escolhas. Então, se eu vou escolher 2019, terminar o 2019 do jeito que eu comecei, é a sua escolha. Mas se eu quero me projetar para 2020, eu tenho que mudar a minha semente, eu tenho que mudar a minha atitude. Se eu sou a videira, eu tenho que ser videira. Se eu sou oliveira, se eu sou figueira, eu não posso deixar que o espinheiro reine na minha vida. Eu não posso deixar que o espinheiro tome conta da minha vida, porque outros vão fazer, irmãos. Queira você não, a obra não para. Deus continuará usando quem Ele quer. Só que o tempo está passando. Você está ficando o tempo todo para trás. As coisas estão acontecendo e você só chega depois está tudo pronto. E quando chega, você vê que nós tivemos a festa de Natal sem fome. Um domingo. Era para a igreja toda estar lá. Num projeto social. E você ficou em casa. Claro que ficou. Ou então foi passear. E aí eu pergunto, não é o espinheiro que está reinando na sua vida? Será que você não está percebendo que o espinheiro está dominando a sua vida, escravizando você? Enquanto isso, Deus está fazendo a obra dele, Ele não para. Você acha que o inimigo vai dominar? Não, porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas nós vamos colher. 2019 está terminando, irmãos. E eu quero orar com você. Vamos estar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar que você possa realmente fazer um check-up, vamos dizer assim. O que você tem plantado? Nós vamos encerrar esse culto hoje com aquela música, Eu já falei, Não? Ô, irmão, eu sei cantar, irmão. Pode se deixar, eu canto. Tá vendo? Eles chegam lá. Poxa, canta que você pode, irmão. Tá bom. Fica melhor. Fica melhor. Se constrange não. Mas quarta-feira agora é o Natal. É a primeira vez, uma das primeiras vezes que essa igreja não vai ter uma cantata de Natal. Crescemos, viu só? Crescemos. O grupo é maior. E ao invés de nós estarmos progredindo, nós estamos abrindo mão para o espinheiro. Ao invés de as pessoas se envolver, estar junto para aquele grande coral de Natal, nós vamos cancelar um culto de Natal, porque não teve uma cantata de Natal, porque não teve nada para o Natal. Aí eu pergunto, quem está dominando? Quem está reinando? Não é o espinheiro? Será que nós vamos continuar deixando que o espinheiro reine em nosso meio? Será que nós não temos que mudar essa decisão, essa atitude e fazermos algo diferente? Ou chega um período como esse, a gente está sempre olhando as coisas acontecendo, se preocupando com a doçura,
o exterior, né? E esquecemos que a casa do Senhor, a casa de Deus. Então, meu amado e meu irmão, possamos refletir. Nós temos que progredir, não regredir. É uma coisa que nós temos que pensar para o futuro, porque nós estamos vivendo uma sociedade que a cada dia que passa, mas o inimigo está dominando. É o plano dele. Até os que faziam já não estão fazendo mais. Até os que serviam já não estão servindo mais. Esse é o plano. Porque as árvores boas não querem reinar, não querem fazer. Ungido, né? Unção para quê? É muito alegre para contar piada lá fora. Tem gente que é muito alegre para contar piada nas redes sociais. Tem comunhão com as trevas. Tem amigos das trevas, mas não tem amigos dentro da igreja. E ainda diz, melhor ter amigo lá das trevas do que da igreja, pastor. Não justifica isso aí, rapaz. O cara tem, ainda fala isso. Pastor, tem pessoas do mundo que é melhor que as pessoas da igreja. Pense bem, irmãos. Porque quem está reinando a sua vida? Quem está reinando você? Porque as árvores não quiseram reinar, não quiseram tomar uma posição diante daquilo que estava vivendo. Chamaram o espinheiro, ele oportunista, me deram uma chance, estava lá, não queria nada, como quem não quer nada, mas a oportunidade me deram. É isso que o inimigo faz. Dá uma oportunidade para o inimigo, para tu ver. O inimigo só quer uma oportunidade, uma única oportunidade. Aliás, destruir a tua vida, aniquilar o teu plano, os teus projetos e dominar a você. Você pode servir. Foi que quando Moisés estava saindo do Egito, Faraó, ele lançou algumas propostas para Moisés. Vocês podem ir lá na igreja adorar o Senhor, o seu Deus, mas a sua família vai ficar, tá? Só os homens, as mulheres e as crianças ficam. Vocês podem ir adorar o Senhor, mas não vão levar a oferta. Não vai levar a oferta. Vocês podem ir lá adorar o Senhor, mas voltem logo. Perca muito tempo lá não. Essas foram as propostas de Faraó para com Moisés. Você não acha que são as mesmas propostas que estamos vivendo nos dias de hoje? Porque elas não mudam. O inimigo continua sendo o mesmo. Assim como Deus não mudou, o inimigo também não mudou. Só naquele grande dia, quando o Senhor vier arrebatar a igreja e vier o grande Armagedon, a guerra final, a destruição, a aniquilação de todo o plano do inimigo, aí sim, acabou todo o projeto do inimigo. Mas enquanto isso, o plano do inimigo continua sendo o plano dele, não mudou. Nós, que muitas das vezes, com as nossas escolhas, que somos levados a estarem sendo guiados pelo inimigo. Que possamos viver uma vida de santidade, irmãos, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Que possamos viver uma vida de entrega ao Senhor, pois entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Então vamos orar ao Senhor nesta noite. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar com você. Os irmãos ainda estão perdidos aqui em cima ainda. Coloca a mão no coração, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te entregar, Senhor, nesta noite, a todos nós que aqui estamos, Senhor. Que Jotão, meu Deus, esse filho de Gideão, o mais moço, o sobrevivente, como dizem os remanescentes, aquele que estava escondido quando o inimigo veio e exterminou toda a sua casa, mas ele se levantou com uma voz dizendo essa parábola e falando sobre a oliveira, sobre a figueira, sobre a videira, 3 árvores mencionadas com seus frutos, e o Senhor mesmo diz que pelos frutos vos conhecereis. Jesus, quando ele entrou na cidade, ele teve fome, olhou a figueira e ela não dava fruto. Ele
amaldiçoou aquela figueira. A partir dali, então, aquela figueira nunca mais deu fruto. Da mesma forma, Jesus está olhando para mim e para você, porque a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Estamos preocupados muitos em consumir os nossos próprios frutos, olhando para os nossos próprios umbigos, enquanto a sociedade está cada dia mais mal a pior. Filhos de cristãos indo para as drogas, virando traficantes, filhos de cristãos se prostituindo, filhos de cristãos mudando a opção sexual. E a igreja está cada dia mais de mal a pior. Um caos generalizado, porque o espinheiro está reinando. Mas ainda há homens e mulheres como Jotão. Ainda há uma igreja remanescente, meio ao caos, que não se deixará, que não se encurvará. Seremos a geração de Samuel, que não se curvará, que não se dobrará a nenhum Deus, que não seja Jeová. Que nós sejamos uma geração de Daniel, que não se submeteu a um decreto do rei contra a sua fé. Poderiam lançá-lo numa fornalha, os seus amigos não se curvaram a uma estátua de um rei. Aonde está essa geração? Aonde está essa geração? Aonde estão os cristãos que davam sua vida numa arena, entregavam sua vida para que o evangelho fosse anunciado sem nenhum medo? Aonde está essa geração? Deus está perguntando para você, meu irmão e minha irmã, nesta noite: qual é a sua geração? Dos omissos dentro da igreja? Dos covardes dentro de uma igreja? Dos tímidos dentro de uma igreja? Ou você é a igreja que Jesus realizou? Uma igreja viva e eficaz, uma igreja que não tem medo do sistema político, uma igreja que não se acovarda diante dos inimigos, uma igreja que está pronta para o que der e vier, porque o viver é Cristo, morrer é lucro. Uma igreja que foi chamada para pregar o evangelho da salvação, uma igreja que foi levantada para pregar a palavra de Deus, uma igreja que foi levantada para ir fazer o ide do Senhor. Chega de praia, chega de entretenimento. Nós precisamos viver uma igreja que é viva e eficaz. Se aquilo que nós estamos fazendo, se não for para ganhar almas, se não for para povoar o céu, isso tudo é fogo estranho. Mas se aquilo que nós estamos fazendo e vivendo tem sido para povoar o céu, Deus tem se agradado das nossas atitudes. Jotão estava dizendo: vocês não querem, vocês estão mais preocupados com aquilo que vocês têm, que vocês são, mas o espinheiro vai reinar a vida de vocês. Depois não reclame, não chore, porque foram as suas escolhas, foram as suas escolhas.
nasceu para fazer uma festa de entretenimento. Jesus não nasceu numa manjedoura para você se desfilar numa praça, tirar foto numa árvore de Natal, tirar uma foto com o Papai Noel no shopping. Jesus não nasceu numa manjedoura para que você pudesse tirar um final de semana, ao invés de estar na igreja, para procurar um lugar público para tirar foto e postar nas redes sociais, porque tirou lá foto na cidade por causa de um pisca-pisca. Jesus não nasceu para isso. A vinda do Senhor Jesus Cristo foi para vencer o espinheiro, aniquilar ele, acabar com o inimigo. Colônia de férias em tempo de guerra. Colônia de férias em tempo de guerra. A igreja está em guerra. Nós estamos lutando todos os dias contra as forças do mal. E fazer colônia de férias. Não foi para isso que Jesus nasceu. Jesus veio para mudar o mundo, para salvar os perdidos, curar os enfermos, pregar as boas novas aos cativos, oprimidos. Foi para isso que Jesus veio. Não foi para ir estar dentro de um shopping, tirando foto. Poste nas suas redes sociais, no seu status, no seu Facebook, onde quer que esteja. Poste algo que venha engrandecer a Ele, meu irmão. A igreja precisa acordar. Nós precisamos nos levantar como igreja de Jesus Cristo. Foi feito um decreto agora. Havia uma igreja que todo ano evangelizava na praia de Copacabana. Talvez você não está sabendo. Todo ano colocava lá um talco lá no meio dos espíritas, no meio de tudo que estava errado lá na praia de Copacabana. E um desembargador fez uma lei dizendo que a partir de hoje nenhuma igreja evangélica poderá fazer nenhum show gospel na praia de Copacabana virado ano. A cidade do Rio de Janeiro é do espinheiro, está dizendo, ninguém pode vir aqui pregar o evangelho. A perseguição está chegando. A perseguição está chegando, igreja. Hoje nós temos a liberdade de pregar o evangelho, mas a perseguição está chegando. Vai começar a vir leis para proibir pregar o evangelho. Mas você está tão preocupada com a sua doçura, com o seu vinho, está se esquecendo que quando chegar essa perseguição vai chegar para você também. Seja um omisso hoje, porque o Senhor mesmo disse: me negares perante os homens, eu te negarei naquele grande dia. Carnaval está chegando. Prega o evangelho, pregue a palavra. Pare de ser um crente omisso. Seja um crente verdadeiro, um cristão que sabe o valor de ser um cristão. Jesus está voltando, irmão. Mas ele vai vir em um dia, uma hora que ninguém sabe, e vai encontrar as noivas, as prudentes e as nessas. Como é que está teu azeite, irmão? Como é que está teu azeite, meu irmão? Porque você está gastando, e está esquecendo que ele pode vir um dia e uma hora que ninguém sabe. Cuidado, porque a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar, e a igreja que está dizendo: ah, Senhor, vai
vai chorar naquele grande dia, irmão. E ó, não tem segunda chance. Quando ela tocar, quando a última trombeta tocar, ai daquele que estiver no campo trabalhando, ai daquele que estiver saindo, passeando, ai daquele, porque, meu irmão, vai chegar aquele grande dia, porque é o que está na palavra, a palavra há de se cumprir. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu, como a igreja do Senhor, você como a igreja de Cristo, esteja preparado. Catuca teu irmão, esteja preparado para esse dia, porque pode ser hoje o último culto, pode ser o último ano da nossa vida. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Cirurgia, talvez, mais uma resposta dos médicos ali. E nós cremos que a igreja do Senhor tem poder e autoridade para expulsar qualquer tipo de enfermidade demoníaca sobre a vida do teu filho. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos orar nesta noite, levantarmos nosso clamor pela vida do nosso irmão Jefferson, que está ali no médico, no hospital, Senhor, centro cirúrgico, Senhor. E amanhã Deus estará por mais uma vez passando por mais um processo cirúrgico, Senhor. Também quero, Deus, orar pela família da Franciele, que perdeu seu avô ontem, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor possa ir no encontro de cada um, Jesus. Creio, Deus, que o Senhor há de prover sobre a vida do Jefferson amanhã, como já tem provido, porque os médicos não deram um dia para as pernas dele estar no lugar. Já se passaram 7 dias.
já é um milagre, Senhor. Desenganado pelos médicos, o Senhor tem movido céu e terra, Senhor. Eu creio que o Senhor há de prover amanhã, mais uma vez, como o Senhor tem provido, Senhor, porque é para a honra do Senhor, é para a glória do Senhor. Os médicos não entendem nada, mas a igreja está orando. A igreja está orando, meu Senhor, pela restauração da saúde do teu filho. Oh, meu Senhor, eu creio que ele vai dar o testemunho dele. Oh, Jesus, para a glória do teu nome, para a honra do teu nome. Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, e operando, Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E como a igreja de Cristo, nós reunimos nesta noite, nós levantamos esse clamor dizendo: o inimigo está derrotado no nome do Senhor Jesus Cristo. E aonde que ele esteja agora, Senhor, teus filhos, Éfeso, nós decretamos agora a falência do inimigo. Eu creio na restauração das pernas do teu servo. Eu creio que o Senhor está dando uma lição para ele, sim. Eu creio que assim como tu fizeste com Jonas, tu está fazendo também com ele. Eu creio que há uma provisão do Senhor nessa situação. Há um aprendizado para o teu filho. Mas nós, como igreja, estamos dizendo: se essa enfermidade vem do inferno, nós estamos repreendendo agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se essa enfermidade é provisão do Sua, é tratamento do Senhor para o teu servo, que seja feita a tua vontade. E assim a igreja do Senhor glorifica e exalte a Ele. Pai, muito obrigado por esta reunião. Nos dê um retorno de paz e segurança aos nossos lares, nos guardando livre de todo o mal e toda aquilo que diga. Deus abençoe a todos, irmão. Som.